Quer saber? Eu não aguento mais esse falso ecumenismo. Eu até entendo, ou melhor, tento entender que os protestantes queiram comemorar os 500 anos da Reforma. Mas você, católico, vem pro meu lado com esse papinho de ecumenismo. Não tem nada pra comemorar, meu Deus do céu. São 500 anos de desgraça, será que não dá pra entender? Aliás, nós católicos, nesse ano de 2017, devemos comemorar os 300 anos de Aparecida, os 100 anos de Fátima, mas não o protestantismo, que deu origem ao humanismo, ao iluminismo, foi base para o marxismo, gerou o Estado laico, a onda de ateísmo e até o Holocausto. Foi também responsável por todos os mitos a respeito da Igreja Católica, como a venda de indulgências e a Inquisição. Isso tudo se resume em uma pessoa: Lutero. Não é à toa que a beata Serafina Micheli teve uma visão de Lutero no inferno. Você pega um cara que não tem vocação nenhuma e coloca ele para ser padre. Lutero era um menininho problemático que, de tanto apanhar do pai dele, de tanto levar pancada na cabeça, ficou assim, meio desmiolado, tá entendendo? Ele tinha pavor de morrer. Aí, andando por um bosque, durante uma tempestade, ficou com medo de ser atingido por um raio e prometeu para Santana que, se saísse vivo, entraria para o convento. Vê se tem cabimento um negócio desse, minha Nossa Senhora. O Dr. Dietrich M., em seu livro, afirma que Lutero entrou para o convento só para não ser submetido à justiça criminal, cujo resultado teria sido provavelmente a pena de morte, por ter matado em duelo seu colega de estudos chamado Jerônimo Bunz. Vai vendo bem, não sou eu que estou afirmando isso, é o Dr. M. que diz em seu livro. Se é verdade, se não é, olha, bem que podia ser. E eu não duvido que seja, porque, afinal de contas, que Lutero era meio fora da casinha, ninguém duvida, né? Lutero é apresentado como o paladino da liberdade religiosa, mas o clero luterano perseguiu as demais versões do cristianismo. O fato é que o novo clero criou uma versão do cristianismo que foi a única aceitável, e todas as demais foram proscritas e perseguidas. A católica, obviamente, mas também os anabatistas, calvinistas, menonitas, etc, etc. E quem já assistiu o filme sobre a vida de Lutero, de 2003, dirigido por Eric Thiel, viu que na sua primeira missa ele derrama o sangue de Nosso Senhor. Lutero foi o grande protetor das oligarquias, o fiador religioso de um feudalismo tardio que manteve a Alemanha no atraso e na pobreza. Com a Reforma Protestante, quase uma quarta parte das propriedades do Sacro Império Romano mudaram de mãos. Não houve um latrocínio igual até a Revolução Russa. Lutero foi escravo dos vícios, da depravação e do sexo. Foi alcoólatra, homicida, suicida, blasfemador, antissemita, um dos pais do Holocausto nazista e um traidor que se colocou ao lado dos príncipes e contra Tom Muntzer e os camponeses. Em 1517, Lutero rebelou-se contra a venda de indulgências e a remissão dos pecados. Em 1522, Lutero traduziu o Novo Testamento, publicou a primeira Bíblia em alemão e iniciou a divisão da Igreja Católica. Em 1524, Lutero criou a Bíblia protestante toda dilacerada, chegando a chamar a carta do apóstolo São Tiago de carta de palha, só porque ia contra a sua doutrina da salvação somente pela fé, uma vez que São Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. Até aqui, vimos que Lutero tinha sérios distúrbios mentais, não tinha a menor vocação para o sacerdócio e, inflamado de orgulho nacionalista, fundou uma nova igreja para não precisar se submeter ao sucessor de Pedro. É isso que temos para comemorar com os 500 anos da Reforma? Para provar que os iludidos abdicam do raciocínio lógico, apenas decoram o que lhes é apresentado e não estão interessados em descobrir o que de fato aconteceu, mas sim em alastrar as suas crenças? Lembramos que Martinho Lutero afirmou que, abre aspas, quem quiser ser cristão deve arrancar os olhos da razão, fecha aspas. E por falar em razão,
Como o Olavo sempre tem razão, quero citar uma frase do professor, abre aspas. Onde na Bíblia está anunciado o advento de Lutero? Será que Deus se esqueceu desse pequeno detalhe? Ou a malvada Igreja Católica apagou o aviso? Fecha aspas. Lutero produziu as 95 teses, traduziu a Bíblia para o alemão, removeu os livros Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, e seus seguidores, por motivos políticos e religiosos, passaram a ser chamados de protestantes. Lutero adulterou a Bíblia Sagrada ao acrescentar a palavra somente, pois onde no texto original se lê, abre aspas, porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei, fecha aspas. Depois de adulterado por Lutero ficou, abre aspas, porque julgamos que o homem é justificado somente pela fé sem as observâncias da lei, fecha aspas. Notaram a diferença? O nacionalismo exacerbado de Lutero deixa claro que a venda de indulgências nunca foi um problema para ele, mas sim o destino do dinheiro que era enviado para Roma. Se o dinheiro ficasse na Alemanha, Lutero não veria nenhum problema nisso. As 5 solas de Lutero, sola fide, somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli Deo gloria, glória somente a Deus, se resumem em um único sola, sola Luterus, pois todo mundo que pensasse diferente dele estava errado. Lutero se considerava acima da igreja, acima do Papa e acima de qualquer um que não concordasse com ele. Mas será que Lutero, o grande Lutero, o salvador da pátria que veio tirar a igreja de 1500 anos de trevas e erros, era um homem religioso, um homem de oração? Vejamos o que o próprio Lutero disse sobre isso. Abre aspas. Eu não posso rezar, mas posso amaldiçoar. Em lugar de dizer, santificado seja o vosso nome, direi, maldito e injuriado seja o nome dos papistas, que o papado seja maldito, condenado e exterminado. Na verdade, é assim que rezo todos os dias sem descanso. Fecha aspas. Certamente era um louco, completamente descontrolado. Ele afirmava que deveríamos pecar e esquecer os 10 mandamentos, pois, segundo ele, o próprio Cristo teria pecado. Lutero afirmou que Jesus cometeu adultério com a samaritana no poço de Jacó, com a mulher adúltera que ele mesmo perdoou, e com Madalena. Lembra do doutor Dietrich Thieme? Ele afirma que Lutero se suicidou, e essa afirmação é feita com base nos relatos do próprio criado de Lutero, Ambrósio Lutfeld. Lendo ou não, bem que poderia ser verdade, né? Tratando-se de alguém como Lutero. Desde a Revolução realizada por Martinho Lutero no século XVI, cada protestante é o seu próprio Papa. Cada pessoa, pelo livre exame das Escrituras, pode interpretá-las, inspirado pelo Espírito Santo, e somente por isso tem a certeza infalível de fé. Os católicos, porém, creem que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu pessoalmente os 12 apóstolos, e dentre esses, escolheu Pedro. Ora, o sucessor de Pedro, o Papa, e os sucessores dos apóstolos, bispos, representam o magistério instituído por Cristo, e são eles quem, ao longo de 2000 anos, vem colocando balizas e sinalizando onde a verdadeira fé católica está, onde está a palavra de Deus, o dogma e tudo aquilo que foi deixado por nosso Senhor. Aos católicos cabe seguir estes ensinamentos. Olha só, gente, imagens de santos católicos impiedosamente destruídas no sudeste do país. Nossa Senhora, nossa mãe, totalmente ridicularizada em palestra ecumênica. Marcha notável de evangélicos contra a construção de santuário católico no Nordeste. Infelizmente, o terrível chute na santa foi só o começo. É hora de dar um basta na propaganda protestante, que nos acusa de idolatria. Afinal, é possível aguentar calado
tanta falta de respeito à religião católica no maior país católico do mundo? Eu sou o professor Raimann e estou muito cansado de toda essa perseguição protestante que cada vez mais cresce no Brasil contra a minha fé católica. Eu costumava discutir apologética com protestantes, tentei formar muitos irmãos católicos em grupo de oração para saber responder aos ataques das seitas. Fiz o possível, sempre com muito respeito, para defender a fé que herdei de meus pais. Mas depois de tanto esforço, não vejo melhora alguma no que vem ocorrendo no Brasil católico. E por isso resolvi tomar uma medida drástica, partir para o ataque e mostrar afinal que o pai da mentira, Satanás, é de fato o promotor do protestantismo e de seus ataques gratuitos à pessoa de Nossa Senhora e de toda a Igreja Católica. Tudo começou com ele, em 1517. O monge agostiniano alemão Martinho Lutero, líder do movimento da Reforma Protestante que dividiu o cristianismo, roubou e arrasou nações católicas, tudo em nome do não servirei de Satanás. Lutero eliminou 7 livros da Sagrada Escritura e perverteu o coração dos homens ao ensinar que para a salvação basta a fé e a leitura da Bíblia, jogando no lixo séculos de cristianismo, jogando no lixo a promessa de Cristo a Pedro e sua igreja de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Lutero, o diabólico Lutero, pai do protestantismo, que atualmente se perverteu ainda mais nas nações em que no passado havia se instalado. Este é o futuro do protestantismo também aqui no Brasil. Apoio ao aborto, casamento gay, eutanásia, consagração de pastores e pastoras gays. Já é assim nos grandes países protestantes, por que também não seria assim aqui no Brasil? Vai ser, olha bem. Mas os protestantes que aqui vivem parecem não saber. Parecem não conhecer o que a herança maldita de Lutero, o diabólico Lutero, ocasionou em todo o mundo. Hoje são os países protestantes onde mais cresce o número de ateus, de esquerdistas e de tudo que desagrada o coração de Deus. Por qual razão? Porque o protestantismo nada mais é do que a antessala do laicismo, o cavalo de Troia religioso, não apenas para diminuir a força do catolicismo, mas para destruir a própria fé cristã. E infelizmente é isso que muitos evangélicos não sabem. É sobre isso que eles precisam saber. Se não reconhecerem o que de fato é o protestantismo, será impossível renunciarem a seus erros. Mas como ajudá-los? Como despertá-los de toda essa tragédia? Como, enfim, fazê-los parar com os ataques à Igreja de Cristo? Eu tive uma ideia. É preciso deixar de lado todo o bom mocismo. O respeito humano pelos protestantes, infelizmente, não tem ajudado em nada. De que adianta chamá-los de irmãos se eles desprezam Nossa Mãe Maria? De que adianta rezarmos juntos se o que eles querem é nos impedir de viver a nossa fé? É preciso coragem e denunciar de forma aberta, inequívoca e audaciosa o quão terrível é o protestantismo, especialmente para os seus adeptos. Mostrar a eles quem afinal está em idolatria. Não são os católicos, são os adoradores da Revolução de Lutero, o diabólico Lutero. Eu não aguento mais essa gente que fica de braços cruzados e não reage contra tudo que Lutero e Companhia Limitada fizeram contra a Igreja Católica. Eu vou te contar então a minha ideia. É bem simples. Eu me inspirei no aniversário de 497 anos das palavras do Papa Leão X, escritas a Lutero na bula Exsurge Domini. Sim, essa bula completou 497 anos no mês de junho de 2017. Mas ninguém fala dela e ela precisa ser conhecida. Vejamos alguns trechos da bula. Abre aspas.
Eles possuem zelo amargo, discórdia em seus corações, vangloriam-se e mentem contra a verdade. Fecha aspas. São palavras cada vez mais atuais, não é mesmo? E tem mais. Abre aspas. A loquacidade deles, não amparada pela autoridade das Escrituras, como disse Jerônimo, não ganharia confiança se não fizessem sua perversa doutrina parecer baseada até mesmo em testemunhos divinos, embora mal interpretados. Fecha aspas. São as palavras do Papa Leão X, que enfrentou e excomungou Lutero, o diabólico Lutero. É hora de agir. Basta de paralisia e bom mocismo. Chegou a hora de desmascarar o pai do protestantismo, o diabólico Lutero. Ai, Bruce, é a minha